Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha que se encontra em 2 Timóteo 1, do 16 ao 18, que fala sobre um homem chamado Onesíforo. É um nome diferente, mas ele é muito importante e foi muito importante na vida de Saulo, Paulo, o apóstolo. Mas quem foi Onesíforo? Onesíforo, irmão, significa aquele que é útil ou que traz vantagens. Onesíforo, irmãos, quer dizer que conheceu a palavra de Deus na cidade de Éfeso, onde viveu a maior parte da sua vida. E ele foi uma pessoa que contribuiu muito para a propagação do evangelho e auxiliando muito Paulo em sua missão missionária. Quer dizer que a palavra Onesíforo aparece, a palavra Onesíforo ou o próprio Onesíforo aparece, irmãos, 2 vezes nas escrituras sagradas. Uma citação está no início de 2 Timóteo e a outra no final do capítulo da carta de Paulo, pastoral de Paulo. Eu quero dizer que saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo, 2 Timóteo 4,19. O que chama atenção, irmãos, em Onesíforo, vamos começar a falar um pouquinho dele. Nem se auto-elogiando ele, porque quem mais elogiou ele foi o grande apóstolo Paulo, que o enalteceu com seus atributos, que muitas vezes ele visitou Paulo em sua cadeia e jamais questionou ou jamais murmurou daquilo que Paulo havia de fazer ou jamais havia questionado do que Paulo havia de estar. Eu quero, irmãos, que para compreender a grandeza dessas palavras, nós temos que recordar o versículo de Provérbios 17, que diz assim, ó: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Em outras palavras, irmãos, você só conhece uma verdadeira amizade quando você passa por uma necessidade. É nesse tempo, é nessa hora que você vê os falsos amigos e os verdadeiros amigos. É nessa hora que você vê realmente quem é o teu amigo, se é aquele que está auxiliando ou aquele que fugiu. Eu quero dizer, irmãos, que Paulo estava vivendo um tempo muito difícil da sua vida. Ele estava preso em Roma, prevendo que a sua partida dessa terra era chegada. Já se preparava, irmãos, para o dia de sua morte. Se não bastasse a angústia que Paulo trazia em seu coração, vários inimigos se levantaram com acusações falsas e de forma cruel, desejando vê-lo morto. Mas como se isso não bastasse, irmãos, os próprios amigos e colegas de missões o estavam abandonando, assim como fez com Jesus, na hora que ele mais precisava. Era muita angústia, irmãos, para uma só alma. E no tempo de solidão, angústia e medo, que os gigantes, é nessa hora que as angústias e o medo que os gigantes da vida se revelam tentando nos paralisar e nos destruir. Mas nada parava Paulo. Eu quero dizer que visitando aonde esteve Paulo, lá em Jerusalém, nós podemos ver que aonde Paulo ficava era muito pequeno. A cadeia onde Paulo estava preso, irmãos, era um patamar muito pequeno da onde ele se localizava. Paulo devia ter sofrido muita angústia, muita solidão, falta que os amigos deixavam de visitar. Mas também é nesse tempo, irmãos, que Deus se utiliza de pessoas especiais para demonstrar o seu amor para conosco e revelar realmente quem são os verdadeiros amigos que nos ajudarão a vencer os nossos maiores tormentos. Eu quero dizer que todos têm os seus inimigos internos e externos. Em virtude do incêndio em Roma no ano 64 depois de Cristo e da imputação desse crime bárbaro aos cristãos, é ainda em virtude da prisão de Paulo o grande eminente, irmãos, martírio que Paulo sofria. Todos os amigos e companheiros de Paulo o abandonaram. Fígelo e Hermógenes talvez tenham sido os líderes, talvez, dessa disserção. Talvez eles devem ter falado, não vamos visitar esse homem não, porque se nós formos visitar ele, provavelmente nós seremos presos. Se afastaram de Paulo. Muitos cristãos da Ásia poderiam ter ido a Roma testemunhar a favor de Paulo, mas eles não fizeram, ficaram com medos, envergonhados. Talvez pelo medo de também ser preso e morto, como aconteceu com Pedro, diante das circunstâncias de Jesus.
que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Eu quero dizer que na primeira defesa de Paulo, ninguém se manifestou em seu favor. Veja o texto: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Está lá em 2 Timóteo 4,16. Aquele, irmãos, era um tempo difícil e a fé apostólica corria sérios riscos. A ameaça vinha de favores, da perseguição política e da invasão de falsos mestres. Depois do grande despertamento ocorrido em Éfeso, a palavra do Senhor relatada no livro de Atos 19, quando as pessoas aceitaram publicamente Jesus e abandonaram a idolatria, rompendo com a feitiçaria, seguiu-se uma grande perseguição. Parecia que o evangelho, irmãos, estava à beira da extinção. No meio dessa debandada geral apareceu Onesíforo, cujo nome significa portador de préstimos. Ele é como um lírio que floresce no lodo. É um exemplo de lealdade, irmãos, no meio de tanta dispersão. Eu quero dizer que a beleza do seu caráter e a nobreza das suas ações se destacaram. Por isso que Paulo fez esse grande elogio a ele. A fidelidade de Onesíforo, irmãos, constituiu um estímulo para Timóteo permanecer firme também em seu ministério, sem se envergonhar do evangelho e de seu embaixador em cadeias. Paulo encorajou Timóteo através do exemplo de Onesíforo a permanecer firme, louvado seja o nome do Senhor, em meio à perseguição. Vejamos 3 características desse precioso amigo de Paulo. Onesíforo, irmãos, em primeiro lugar, foi um amigo abençoador. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Efésio, 2 Timóteo 1,18. Durante os 3 anos que Paulo passou em Efésio, irmãos, Onesíforo se desdobrou para servir Paulo em diversas circunstâncias e ocasiões. Uma vez que ali possuía residência, ele era um homem prestativo e estava sempre buscando formas e meios para ajudar Paulo em sua missão de pregar o evangelho. Segundo, irmãos, Onesíforo foi um amigo consolador, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. 2 Timóteo 1,16. Ele não apenas serviu Paulo em Efésio, mas também o encorajou muitas vezes quando o apóstolo estava vivendo os dias cinzentos da prisão, na antessala de seu martírio. Diferentemente de outras pessoas da Ásia, não fugiu de Paulo por causa de sua prisão, mas o incentivou várias vezes e não se envergonhou de sua prisão. O termo grego para ânimo, né, significa refrescar, e a frase ela poderia ser traduzida por envolver-me com o fresco. Onesíforo foi uma espécie, irmãos, de brisa fresca para Paulo em seus momentos de provação. Quando estamos em dificuldades, mais do que situações normais, nós necessitamos muitas vezes de uma palavra de ânimo. Terceiro, Onesíforo foi um amigo encorajador, abençoador, consolador e encorajador. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. 2 Timóteo 1,17. Ele fez uma longa viagem de Efésio a Roma. De Efésio até Roma, irmãos, dava mais ou menos 1.200 quilômetros. Aquele era um tempo em que os cristãos eram queimados vivos, decapitados ou colocados no Coliseu para as feras os devorarem. Desconhecendo em que local de Roma Paulo estava, procurou perseveramente até encontrá-lo. Ele poderia ter desistido após várias buscas, mas não desistiu até encontrar Paulo, para estar do seu lado nos momentos mais difíceis de sua vida, sem dúvidas. Onesíforo foi um homem de caráter nobre, coração quebrantado e amigo incomparável. Eu quero dizer, irmãos, que as marcas que esse personagem da palavra do Senhor nos deixou faz nos sentir e ver que há uma necessidade de ajudar o próximo. O desejo que estava no coração dele de amor e simpatia é implantado no coração pelo próprio Deus. Eu quero dizer que Cristo, na hora da sua agonia no Getsêmani, ansiou pelas simpatias de seus discípulos. E Paulo, embora aparentemente indiferente às durezas e sofrimento, almejou simpatia e companheirismo. A visita de Onesíforo, testificando de sua fidelidade num tempo de solidão e abandono, levou alegria a Paulo, colocou ânimo em Paulo, tirou a angústia de Paulo que havia no coração dele.
Quer dizer que ser um seguidor de Cristo, irmãos, não significa ter automaticamente imunidade às lutas da vida. Eles enfrentarão provações, solidões, dúvidas, frustrações. Nós devemos manter focado em Deus, porque as dificuldades vão vir, mas Deus estará com as mãos poderosas em cima para nos livrar. Quer dizer que a função de um irmão, de um membro da igreja, é auxiliar os outros na hora que mais precisa. E Paulo nos advertiu isso. Paulo nos falou especialmente da família da fé. Está lá em Gálatas 6:10. O próprio Paulo foi abençoado pelo conforto e boas obras dos irmãos de fé durante o período em que estava preso por Onesífero. Então que essa palavra venha falar em teu coração, que essa palavra seja pregada em teu coração, que naquilo que Onesífero foi, um servo fiel diante da igreja e diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.